Boa noite. Pouca... Bom dia. Boa. Tem pouca gente, né? Não sei porquê, mas, enfim, vamos começar. Continuamos no modulinho sobre coleções, funções e relações. E vamos lembrar o que a gente estava fazendo. A gente introduziu vários tipos de dados, certo? Que tinha conjuntos, a gente tem dois tuplas. E a gente começou a brincar com a ideia de especificações, implementações, tentando implementar certos tipos. E teve bastante brigas no Zulip, mas deveria ter bem mais. E a ideia seria ver como ver mais uns tipos, na verdade. Na última aula eu falei sobre sacolas e sobre também conhecidos como multisets. E a gente não deu uma especificação assim específica sobre sacolas. Eu falei mais ou menos com a ideia. A ideia seria ter uma coisa que parece um conjunto, só que na verdade ele tem uma ciência de quantas vezes um objeto pertence a ele, distinguindo entre sacolas que têm multiplicidade diferente dos seus membros, como a gente fala, multiplicidade. E aquela que a gente realmente implementou foi a 3 tuplas só, e a gente viu várias implementações. E, sei lá, uma delas, talvez a primeira que a gente viu, foi considerar que isso seria implementado assim. Então, nesse sentido, a gente implementou as 3 tuplas como casos específicos de 2 tuplas. Ok? Espero que isso ficou claro. E a gente discutiu sobre N tuplas também, e até falamos pouco sobre uns casos extremos. O caso de uma tupla, que não foi tão interessante, quanto o caso de 0 tupla. E a gente teve uma pequena discussão sobre o void da C, certo? E o que serve realmente se eu tenho um tipo que tem apenas um habitante. E a gente viu que quando a gente, na verdade, escreve uma coisa como essa aqui, programação, em vez de ver isso como uma chamada de função sem argumentos, isso é também enfatizado pelo fato que costumamos deixar um espacinho agora para... essa seria a aplicação da função, como a gente vai denotar isso aqui. E a ideia seria que esse aqui acaba sendo o argumentinho da f, e nesse caso seria o único habitante de 0 tuplas. Ok, a gente vai voltar nessas ideias várias vezes. Hoje quero pelo menos terminar a primeira discussão sobre, assim, toda essa discussão que temos sobre coleções, introduzir mais umas e, pelo menos a partir da próxima vez, começar a falar de associações ou funções que a gente vai definir. Ok, eu quero lembrar uma coisa que aconteceu não na última, mas agora ou foi penúltima ou antes penúltima, não sei, vez, onde a gente começou com a ideia de união dos AB, que nesse caso eu vou falar de 2 conjuntos AB, e a gente viu que conhecemos isso como a união B, e nossa ideia era que a gente queria generalizar isso para falar união de... E não necessariamente botar aqui 2 conjuntos, mas possivelmente um bocado de conjuntos. Uma coleção de conjunto de uma coleção de conjuntos. E a gente fez isso tanto para união quanto para a interseção. E chegamos assim, dessas coisinhas, que eram as nossas versões binárias, a gente chegamos na união grande e na interseção grande. E a ideia aqui era que eu vou escrever sem os detalhes do tipos, mas a ideia era que eu vou pegar 2 conjuntos, essa operação, e vai retornar um conjunto. E... tá, outra vez deveria... não, vou deixar por enquanto assim. E isso também, mas qual seria a tipagem dessa? Seria, vai pegar um conjunto, vai retornar um conjunto, certo?
Só que a ideia é que aqui, esse conjunto, seus membros vão ser conjuntos. Agora, se eu quero ficar claro com um tipinho, eu poderia escrever aqui que, olha, aqui na verdade vai pegar um conjunto de alfa e um conjunto de alfa também, e vai retornar um conjunto de alfa, e isso vai ser tanto verdade para esse também. E esse, no caso, seria o quê? Pegar um conjunto de conjuntos de alfa e retorna um conjunto de alfazinhos. E esse também, certo? Ok. Então, a gente viu como generalizar essa ideia de uma operação binária para uma operação... não quero falar... Sim, seria unária. Não, mas não quero falar unária. Por que não é unária? Num certo sentido é unária porque pega só um argumento, certo? Mas se eu falar que peguei ela de binária para unária, dá a impressão que agora vou apenas ganhar o que significa união de quais eu quero unir, eu quero apenas unir o A. E nesse caso eu vou falar que é o próprio A. Então, o que me atrapalha aqui para falar unária é que aqui eu tinha 7 de alfa para unir, mas agora tenho, na verdade, 7 de alfa. Então, eu generalizei de uma maneira para coleção qualquer, certo? De qualquer tamanho, sem especificar um certo tamanho. Se é para generalizar para uma versão n-área, para um nzinho a partir de 2, espero que... Na verdade, esse é um momento bom para nos perguntar isso. O que seria se eu escrever união de A, como eu poderia escrever isso? Como uma união grande. Quero todo mundo pensar e levantar as mãos para responder. Se quer perguntar algo, sim, qual a pergunta? Você pode ser já um conjunto? Não, já tenho um conjunto A e um conjunto B, eu quero descrever isso como uma união grande, no caso. Quero ver mãos. JB. Então tem esse conjuntinho, que os únicos membros são A e o B, ok? O que tu vai fazer com ele? Vou pegar a união dele, certo? Agora, se isso é bem consistente com o que eu estou falando, eu quero unir os membros dessa coleção aqui, certo? Quero unir essa coleção de conjuntos. E acaba sendo assim. E nesse sentido, posso falar que essa coisa é generalização dessa. Cada vez que tenho uma coisa que é aplicável em certos casos bem especiais, como eu tinha aqui, para ter o direito de chamar essa coisa generalização dessa, significa que no caso onde elas ambas são aplicáveis, elas concordam. Então, se eu quero unir dois conjuntos só e seguir esse caminho, certo? Eu vou achar um certo conjunto. E se eu quero unir dois conjuntos e seguir esse caminho aqui, de uma coleção que por acaso ela só tem dois conjuntos, eu vou chegar aqui. E eles precisam ser iguais, se eu quero que minha nova definição realmente é uma generalização da ideia original. Certo? O mínimo que eu vou precisar ter é que elas concordam no caso que ambas são aplicáveis. E a ideia é que a versão generalizada é aplicável em muito mais coisas. Mas pelo menos aquelas que as duas são aplicáveis, elas precisam concordar. O que a gente fez além disso foi definir o produto cartesiano. Ok? E uma definição assim primeira que a gente viu foi que essa coisa aqui acaba sendo a coleção de todas as tuplinhas AB, tais que o A vem do A e o B vem do B. O A vem do Azão e o B vem do Bzão. Ok? E quero introduzir mais uns tipos então nessa aula, discutir sobre possíveis generalizações e praticamente acabar com as coleções. Bem, antes de tudo, quero falar o que significa quando a gente chama um conjunto. Então, eu tenho A, que é um certo conjunto. O que significa se eu falar que o A é indexado, e mais especificamente, eu vou precisar falar que é indexado por um outro conjunto, vamos dizer I, pelo I. Onde o I também é um conjunto, só que não necessariamente do mesmo tipo. Pode ser de outras coisas.
O que significaria, então, isso? E cuidado, nas minhas afirmações, eu já tenho aqui um conjunto A e um conjunto I, e quero ver o que significa que o A é indexado por I. Não é um novo tipo de dados. Não faz sentido falar, tem esse conjunto, será que ele é indexado ou que ele não é indexado? Essa pergunta não vai fazer sentido. Nunca. A gente pode falar que o A é indexado por um certo conjunto, e isso significa que eu posso escrever, vou falar seguramente, eu posso escrever o A nessa forma. É o conjunto de todos os não sei o que tais que o Izinho pertence no Izão. Então, aqui seria, sei lá, podem pensar numa notação assim, que talvez é um pouco mais familiar de quem viu coisas de programação. Uma noção que vocês podem ter na cabeça seria que o que várias vezes costumamos escrever assim, numa linguagem de programação, em matemática é mais usual escrever assim. Mas essa analogia vai quebrar umas vezes, então não é exatamente a mesma coisa. Então, o que significa que um conjunto é indexado por um outro conjunto? É que eu posso dar, vamos dizer, rótulos para cada membrinho do meu conjunto de índices, como é chamado? Conjunto de índices. Eu posso associar para cada um índice um certo membro de A e assim cobrir todo A, praticamente. Okay? Quero só enfatizar que isso não significa... não faz sentido falar, ok, tem um conjunto A, será que ele é indexado ou não? Trivialmente, todo conjunto A é indexado de uma maneira bem boba, usando qual conjunto de índices? Os naturais? Não. Não, vamos lá. Por que não? A gente vai descobrir daqui umas aulas que seria até impossível fazer isso, mas... não, também não. Mas, um segundo. Eu tenho um conjunto A, certo? E quero achar uma maneira de associar seus membros aqui, escrever esse como o conjunto de todos os tais que o I pertence a um conjunto que vou achar qual vai ser esse. Talvez vai parecer bem boba a resolução, mas é super válida. Qual conjunto serve com certeza como um conjunto de índices para o A? Gustavo? O conjunto da? Cardinalidade. O que significa o conjunto da cardinalidade? A cardinalidade dele mesmo. Mas a cardinalidade é um conjunto, né? Sim. Então, mas aqui eu preciso botar um conjunto. Aí qual conjunto poderia botar aqui? Ian? O A. Ok? É uma maneira boba. Eu posso falar que a coleção de nós aqui é um conjunto, ok? O A é o conjunto de todo mundo aqui. E é indexado a partir de qual conjunto de índices? Nós mesmo. Eu vou associar Thanos comigo mesmo, Ian com Ian mesmo e tudo mais. Então, é bem estranho assim, falar que esse conjunto é indexado ou não é. A gente sempre precisa falar indexado por qual conjunto. Porque se a gente entender a frase é indexado como costumamos entender esse tipo de frase, que existe pelo menos um conjunto de índices I, tal que é indexado por esse I, acaba sendo trivial, porque todo conjunto vai acabar sendo indexado por ele mesmo. Sim, Ian. Não seria I ali, não? No lugar Aqui? Obrigado. Ou até melhor, agora que já sabemos a resposta, eu queria escrever isso mesmo. Ok? Faz sentido? Então, sim, Carlos. parece um tijolo. Como? Um tijolo. Não é tijolo não, porque eu já tenho A, não estou definindo A. Certo? O A está na minha posse, eu estou observando que esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui. Então eu posso considerar que o A é indexado por ele mesmo. Não vai ser muito útil. Em geral, a gente quer um conjunto de índices mais, como vocês falaram, os naturais, inteiros, sei lá, uma coisa que talvez vai ser melhor para nossos propósitos, mas não existe essa limitação a partir do que significa conjunto indexado. Vou repetir, conjunto indexado não é um tipo de dados. Okay? Eu estou enfatizando isso porque a gente vai ver um novo tipo de dado chamado família indexada e isso realmente vai ser um novo tipo de dados. E quero chegar na família indexada agora. A ideia é generalizar as tuplas, ok? Se eu pegar uma n tupla,
Não sei se faz sentido especificar um certo n. Tá, vamos pegar 3 tuplas aqui. Vamos dizer que T é uma 3 tupla. E isso falou para mim qual é o tipo de T mesmo? Não, um segundo. A gente viu como implementar 3 tuplas como 2 tuplas, mas esquecemos essa coisa, a gente não vai quebrar a barreira de implementação, ok? A gente vai só usar as interfaces. Se é uma 3 tupla, vou usar só a interface, mas minha pergunta é, isso já determinou qual é o tipo de T? Já. Como? Já. Não entendi. Estava esperando escutar. Sim ou não, certo? Sim. Isso especificou o tipo? Qual é o tipo dele? Não especificou, mas tipo, é alfa, cross, beta. Não, pois é, mas faltou, eu não falei quais são o alfa, beta, gama, certo? Então eu sei que ele é algum tipo de 3 tupla, mas 3 tupla não é um tipo só, certo? Para cada alfa, beta, gama, eu tenho o tipo de triplas alfa, cross, beta, cross, gama, certo? E isso significa, então, se eu sei que é uma 3 tupla, que eu posso fazer 3 perguntas para ele. A gente pode ver isso assim, Φ1.t, as posições, certo? Φ3.t. Uns de vocês vão preferir uma notação assim? Não sei, talvez. Eu quero extrair o primeiro componente do t, isso não é multiplicação, e isso não é... Tá, isso é um pontinho, certo? De acessar o primeiro componente, e por aí vai. E agora a pergunta é, para que me limitar em posições, assim, a posição 1, 2, 3? Por que não liberar o acesso de objetos que eu posso botar aqui para criar uma coisa mais geral? E eu vou começar com um exemplo que eu acho que facilita entender essa ideia. Eu acho que se escrever aqui, assim, definição, será P, o conjunto um conjunto de pessoas. E agora, para todo pezinho no pesão, será B de pezinho, o conjunto de todos os livros que P leu. Está certo o português aqui? Eu acho que está. E a pergunta é se é claro o que eu defini aqui ou não. Vamos ler essa coisa. Tem um conjunto de pessoas. Podemos pensar aqui que P é nós, aqui. Okay? O conjunto da gente. Aqui estou definindo aqui. Vamos tentar ler isso e compilar isso de uma maneira. Para qualquer pezinho no pesão, eu estou definindo o que significa o B maiúsculo de pezinho. Cuidado, esse é um pezinho aqui. Ok? E que tipo de coisa é essa coisa vermelha? É um conjunto. Então aqui eu tenho, cuidado com isso, o B de pezinho é um conjunto de que tipo de coisas? Livros. Ok, eu vou botar aqui, sei lá, book. Sei que temos tipo de livros. E vocês conseguem entender qual é, se eu... Não, na verdade não, vamos lá. Eu compilei essa definição. Quantos objetos eu acabei de definir? Parece. Sim, Gustavo? Infinitos? Olha aqui, não tem uma infinidade de pessoas aqui. Não, tamanho de P. Como é? Tamanho do objeto P. Sim, defini tantos quantos tem no conjunto Pzão, certo? Para cada uma pessoa foi definido um correspondente conjunto aqui. Faz sentido isso? Então, se eu escrever aqui B de Gustavo, sabemos qual conjunto é isso. E o que significa saber qual conjunto é isso? Sabemos como responder nessa pergunta. Desculpa, não necessariamente como responder, mas sabemos o que isso significa. O que significa X pertence aqui? Significa que X, ou melhor, Gustavo, leu
o livro X. Ok? Faz sentido? Então, essa definição que dei aqui parece que definiu numa maneira só, como se fosse um for de definições, um bocado de objetos, um para cada pessoa aqui. Ok? E todo mundo entendeu isso, espero. Alguma briga sobre o que aconteceu aqui? Sim, Juliana. Eu concordo assim, que define, no caso, o B com índice P, mas o B sozinho, ele é definido? O B? Só o B. Não, boa observação, não é definida nenhuma coisa chamada B aqui, certo? Mas posso me perguntar assim, o que parece que seria esse objetinho aqui? Onde aqui eu tenho um buraco, que tipo de coisa parece ser essa? Ele está esperando receber uma pessoa, certo, aqui? Na verdade, ainda mais pessoa aqui dentro, vamos dizer, certo? Ou posso considerar que todas as pessoas do mundo, tipo todas as pessoas do mundo, certo? E recebendo uma pessoa, vai virar o quê? Ok? E agora faz sentido ver essa coisa toda que defini como se fosse um tipo de coisa só. Certo? E essa notação talvez ajude para chegar no que a gente fala realmente de família indexada. Nesse sentido, eu defini uma família de conjuntos, nesse caso, indexada. Agora, realmente, não sei se fica melhor em português falar família indexada de conjuntos ou família de conjuntos indexada, mas a parte importante aqui é família indexada, que eu vou denotar essa coisa assim. Ou assim. A notação lembra muito da notação que temos de conjuntos. Praticamente a coisa que muda aqui é que as chaves viraram parênteses, ok? E isso é porque eu estou me influenciando a partir das tuplas que temos. Então, quero ver essa coisa como se fosse realmente uma generalização de tuplas. E esse é um novo tipo de dados mesmo. E a pergunta é qual interface que eu tenho para esse tipo? Se eu quero isolar essa coisinha aqui, esse objeto, que tipo de perguntas posso fazer para esse objeto? Qual a interface que eu tenho? Ideias, mãos. Uma mão, duas. Não. Por que tem tão poucas mãos? Três. Quatro. Segunda mão não vale como extra mão. Isaac? Você diz qual é a pessoa e entrega o... Pois é. Essa coisa para funcionar precisa receber pessoas. Então vou pegar Isaac aqui, puff, e ela vai virar o quê? O conjunto dos livros que Isaac leu. Ok? E a anotação aqui é realmente para lembrar se eu tenho, sei lá, o que eu vou botar aqui? Se eu tenho uma duplinha ABC, certo? O que eu posso fazer com ela? Eu posso falar qual é tua posição 1, tua posição 2, tua posição 3. Eu estou usando posições como números aqui. Mas aqui é como se eu estou relaxando essa coisa. Posso falar qual é a tua posição Isaac, qual é a tua posição Juliana e tudo mais, certo? E assim, para quem já programou com... agora, infelizmente, cada linguagem de programação inventa um novo nome para isso. Isso parece... acho que a Maria aqui já viu Python. Com qual tipo de dados de Python parece a coisa que a gente está descrevendo aqui? Dicionários, certo? O dicionário fala que, ok, não vou te limitar, usar apenas 0, 1, 2 para acessar meus componentes, use qualquer objeto que você queira, certo? E você acessa isso de uma maneira parecida. Você fala, ok, o A de cliente, sei lá o que talvez seja uma lista de compras que esse cliente fez, não sei o que, ok? Faz sentido essa ideia? E agora a pergunta é, o que parece ser a maneira certa a partir da nossa discussão? Espero que vocês vão inferir isso sozinhos sem eu falar essa parte da especificação. Quando é que duas famílias indexadas vão acabar sendo iguais? Então, tem uma família indexada e uma família indexada aqui. Desculpa, um detalhe. Um outro nome para a família indexada, aqui seria uma família indexada por o conjunto P, certo?
Quando tem uma família indexada por um conjunto I, a gente chama isso também de I-tupla. Porque a ideia é, se eu pensar que a 3-tupla foi indexada pelo conjuntinho 1, 2, 3, eu quero generalizar isso e falar, ok, não necessariamente vai ser um conjunto de números, eu posso considerar isso como se fosse a generalização do 3, vai ser o conjunto dos índices que eu tenho aqui, assim vou falar de I-tupla. Vai ser, não é outra coisa, é apenas outro nome para a mesma ideia. Talvez é mais claro isso, porque infelizmente a palavra família, às vezes a gente usa para não ficar falando sempre conjunto e coleção e tudo mais, é um dos, às vezes, sinônimos, mas o I-tupla nunca vai significar algo mais. O I-tupla sempre vai significar família indexada por I, com essa ideia de família que eu estou introduzindo agora. Sim, Frank? Estou pensando que isso daí seria uma relação, no sentido de, tipo, Qual? tenho que relacionar a pessoa com o livro. Olha, qualquer associação que temos, você pode pensar que relaciona de uma maneira assim, mas a gente vai reservar a palavra relação e a gente vai estudar isso aqui na terceira letra do componente. Isso não vai ser visto realmente como relação. A característica de relações, você pode pensar, é que pode ter um bocado de coisas no início, mas no final das contas, a última seta, se você entendeu a parte de como escrever esses tipos, a última seta vai apontar em uma prop. Relações são coisas que acabam virando proposições. Por exemplo, o menor igual, certo? Uma relação nos inteiros. Porque se ele receber as coisas que ele quer receber, vai virar uma proposição, certo? É um verbo. Relações você pode pensar que correspondem a verbos. Isso não é um verbo, certo? Aqui não tem afirmação que um certo cara lê um certo livro. Aqui parece mais questão de função mesmo. Pega o cara e, ok, aqui o conjunto. É um objeto que vai dar, certo? Sim, Isaac? Pensando nessa notação do 3-tupla, a gente também poder falar de conjunto dos 3 tuplas. O 1-tupla seria unit tupla. O tupla seria o quê? Unit tupla. A tupla, sim, ok. A tupla, nesse caso, seria o quê? A tupla a gente viu que podemos identificar com o próprio, a tupla de tipo alfa, podemos identificar com o próprio tipo alfa. E se tem uma tupla de apenas um objeto, posso identificar com o mesmo objeto. E nesse caso, faz sentido ver se isso poderia ser uma coisa indexada por um conjunto que só tem um valor. E você pode escolher a tupla vazio para ser esse valor aqui, mas realmente não faz muita diferença. Considere que tenho esse conjuntinho de índice aqui, é apenas o carinha feliz. Agora, se você tem uma coisa que a única pergunta que você pode falar para ela é dar para ela esse cara, carinha feliz, e ela retornar algo, você pode identificar essa coisa realmente com a coisa que ela vai sempre retornar quando ela não vai ter, já que ela não pode receber informação a partir do que você deu para ela. É no mesmo sentido que falamos que essa coisa é uma coisa constante, podemos identificar com o único valor que ela vai sempre retornar. Faz sentido isso? Ok. Dúvida? Sim, Antônio? Não, era uma pergunta de como dizer que uma família é igual a outra. Certo, obrigado, porque sim, a pergunta que eu tinha feito, ainda foi respondida, qual parece ser a noção certa sobre quando é que duas famílias indexadas vão ser iguais? Qual é o teu palpite aqui? Seguindo a mesma ideia da dupla, que tem as projeções de uma tem que ser igual às projeções da outra, os conjuntos da família tem que ser iguais aos da outra. O que significa conjuntos da família? Por exemplo, o BP de Gustavo de uma família. Não o BP de Gustavo, cuidado. Não, o B de Gustavo, Certo, ok? que faz parte dessa. Aham. Esse conjunto do P, os conjuntos têm que ser iguais, porque esses conjuntos foram Mas diferentes. quando você fala conjuntos, estou falando desses conjuntinhos aqui, o BP linha e tudo mais? Não, o P tem que ser o mesmo. O pesão, no caso. O pesão tem que ser o mesmo, se não for o mesmo, já não tem como. Muito bem, porque quando a gente fala de família indexada, precisamos falar de por qual conjunto, certo? Se teus índices já não são o mesmo conjunto, esqueça. Exatamente. E caso que são então iguais, quando a gente vai falar que são as mesmas, as famílias? Quando o conjunto do pezinho de um foi igual. Sim, mas não sei por que você está existindo um conjunto aqui. Não, quando mas o BP não é um conjunto. Apenas nesse exemplo que dei.
O BP poderia ser, ou talvez porque é maiúsculo está te influenciando assim pensar em conjuntos. Poderia falar para todo P, seja BP o conjunto de todos G, e seja, ok, FP, o filme favorito do P. Agora eu defini duas famílias de conjuntos, ambas indexadas pelo mesmo conjunto de índices, P1. Os membros da primeira família, que para evitar a palavra membro, na verdade, eu vou preferir falar, como palavra boa, integrantes é uma palavra boa, ou componentes. Não quero membros, eu quero evitar membros, né? Tu falou membros? Não. Certo? Eu não quero falar membros porque associamos a palavra membros com conjunto, certo? Membro de conjunto. Agora não tenho conjunto, certo? Eu tenho uma família. E famílias de pessoas, não faz sentido falar integrante de uma família de pessoas ou não? Uns falam sim, outros estão olhando com caras estranhas. Ok. Eu estou definindo duas famílias indexadas pelo mesmo conjunto. Acontece que os integrantes de uma delas são conjuntos de livros, os integrantes da outra são filmes. Não são conjuntos de filmes, são filmes, certo? Então, nesse sentido, sei lá, o F. Gustavo, qual é o tipo disso? Filme, certo? E qual é o tipo de B, Gustavo? Set de book, ok? Isso é só para enfatizar, porque realmente no primeiro exemplo aconteceu que os componentes dessa coisa, os integrantes dessa coisa, eram conjuntos. Por isso o Antônio ficou lá falando conjunto, eu fiquei cobrando por que conjunto. Nesse exemplo aconteceu que era conjunto. Em geral, podemos ter família indexada de qualquer coisa. Como? De maneira geral, fala assim, integrante. Sim, são certos objetos. Então, temos famílias indexadas por um certo conjunto para qualquer tipo que você pode imaginar. Não vai ter uma limitação lá. Então, valores são iguais. Como podemos escrever isso numa formulazinha aqui? Para todos. Vamos dizer que eu tenho duas famílias. Vou chamar uma de P, Pzinho, vai ser igual com a... E já vou incluir a informação que é o mesmo conjuntinho aqui, pelo fato que estou usando a mesma letra. Opa. Ok. Isso vai ser igual a isso se somente C? Ok? É a mesma coisa que a gente tem visto desde o início. São iguais se eu não consigo distinguir entre os dois usando a interface que eu tenho. A interface que eu tenho aqui é essa. Botar pezinhos a partir de um conjunto P. Então, se elas concordam em toda possível pergunta, eles são iguais. Cuidado, como sempre também, isso pressupõe que eu sei comparar esses dois objetos. Se fossem conjuntos, como fossem aqui de conjuntos de livros, significa que eu sei o que significa a igualdade entre conjuntos. Se fossem filmes, significa que eu sei o que significa igualdade entre filmes, certo? Todas essas definições que usam uma igualdade de outro tipo para definir igualdade sobre um novo tipo, pressupõem que eu entendo o que significa igualdade nesse tipo que eu estou usando. Cuidado, essa igualdade aqui e essa não é a mesma coisa. Eu estou definindo essa aqui, a igualdade entre famílias indexadas por um conjunto P. Aqui é outra igualdade, a igualdade entre conjuntos de... sei lá, que fossem aqui, esses conjuntos, ok? Ou objetos de, não necessariamente conjuntos. Sim, Danilo. É que eu estava com a mesma dúvida dele, como estava entendendo. Eu estava pensando, sei lá, quando você falou de filmes, na minha cabeça era, sei lá, um conjunto símbolo com apenas um favorito. Eu estava pensando nessa metodologia. Mas por que, um segundo, por que essa obsessão de botar chaves em tudo? Porque se eu falar para ti qual é o teu filme favorito, você não vai pensar, é a coleção dos filmes seguintes, é botar só um filme lá, é porque eu te perguntei qual é teu filme favorito. Você vai responder com um filme, supondo que você tem um filme favorito, certo? Sim. Aí sim, eu ainda não entendi qual é a briga do problema do conjunto, que ele restringe. Ele restringe porque ele te obriga a só formar famílias de coisas que são conjuntos. Mas eu quero, eu quero falar de famílias de outros objetos também, como no meu exemplo aqui, onde talvez o exemplo é bobo, mas tem uma família de filmes. Não são conjuntos os filmes, são conjuntos essas coisas aqui. Faz sentido? Faz mesmo? Ok. Sim. Eu estava pensando que esse BP seria os índices. Ouça o quê? Como? Esse BP seria os
Não, calma. O síntese aqui é o conjunto P. Sim, o Pzão é... Aí qual seria o nome de BP, para não chamar de conjunto? O BP, está falando, peraí, porque tem dois BPs aqui. Tem esse BP que é decorado e tem esse BP aqui que não é decorado. Cuidado, outra coisa. Qual o tipo dessa coisa aqui? De livros, certo? É um conjunto de livros específico. E qual a coisa desse carinha aqui? É isso que eu estou tentando entender. É uma família inteira, certo? De vários conjuntos de livros, se eu estou falando sobre essa definição lá, uma para cada escolha de pezinho. Então, cuidado com essa coisa, talvez deveria enfatizar isso, essa coisa que escrevi aqui não tem realmente, não aparece, ela não depende de um pezinho, certo? Eu vou enfatizar isso perguntando assim, e a ideia é que tem uma ligação aqui, uma carinha feliz. Pelo mesmo motivo que quando eu escrevo, sei lá, para todo I, no isão, sei lá, fi de I, aqui não aparece izinho, certo? Toda essa coisa tem a ver com isão, mas não tem a ver com izinho. Você pode trocar o izinho para o J aqui e não vai mudar nada. Aqui, essa coisa aqui é apenas uma ligação que eu quero criar e por isso estou usando os nomes das variáveis. Aqui também, quando eu vou escrever, olha essa família aqui de sei lá o que é isso, essa coisa não vai ser apenas igual, vai ser intencionalmente igual, é exatamente o mesmo objeto se eu escrever essa coisa aqui. Mas cuidado, eu não troquei o Izão para o Jzão, certo? É a mesma coisa se você tem um for e você escolher trocar corretamente todos os izinhos para outra variável. É o mesmo programa que você escreveu, certo? Cuidado aqui, então, aqui, esse é um I e esse é um J, são ligadas essas variáveis. E cuidado muito, porque se você tem no teu escopo já declarado um I, e você escrever essa coisa, talvez você vai se confundir pensando que essa coisa tem algo a ver com isso. Não tem. Aqui tem uma nova ligação de I, e seria o mesmo perigo se você tem no teu programa declarado um inteiro I, e depois começar um for com I pensando que vai ter algo a ver com isso. E isso vai depender também de quão cuidadosamente foi criada a linguagem que você está usando, se vai bagunçar isso ou não. Entendemos então essa parte sobre... Ok. Então isso é uma família indexada por I de vários objetos A izinhos, um para cada escolha de aqui. Sim, Juliana. Vamos dizer que eu queira demonstrar essa definição. Eu encontraria vários typos. Não, peraí, demonstrando o quê? No caso, esse para todo P, para certificar P. É isso aqui? Isso. Eu Ok. encontraria muitos type se fosse tipo P, como você botou ali, um conjunto e o outro fosse um filme. Aqui já tem um type error na própria pergunta, são iguais ou não. Porque num caso você tem uma família indexada, mesmo que o conjunto de índices seja o mesmo, os tipos precisam ser os mesmos também. Então não faria sentido se perguntar se a família dos Bs, dos livros aqui que eu defini, e a família dos... Se essas duas famílias são... É boa pergunta. Vamos lá. Sim, para esclarecer isso. Essa família aqui que eu defini e essa família que eu defini aqui são objetos de tipos diferentes. É sequer perguntável se são iguais ou não. As duas são famílias indexadas pelo mesmo Pzão, mas essa é uma família de... Posso escrever, vamos dizer assim, vou escrever tupla talvez. É uma P tupla de set de book, ok? E essa seria uma P tupla de novo de filmes, ok? A ideia é que eu tenho um síntese para referenciar, para me referir, desculpa, a certos conjuntos de livros aqui, e aqui tenho dos mesmos sínteses uma maneira para me referir a certos filmes e pronto, certo? Então não seria sequer teria um type error até perguntar se são iguais ou não essas duas famílias. Estamos ok com o que está acontecendo aqui? Professor, Sim. então no caso eu só posso perguntar se eles são tipos iguais, é isso? Eu posso perguntar, em geral, igualdade a gente aplica apenas se as duas coisas têm os tipos iguais. Tudo isso se a gente realmente está trabalhando de uma maneira cuidadosa com tipos. Se a gente abandonar completamente essa ideia de tipagem estática e tudo mais, todo conjunto é conjunto, todo objeto é, sei lá, um conjunto só,
aí acabam sendo perguntáveis perguntas bobas. A gente pode perguntar se o número 3 é igual à pessoa JV, e a coisa pior de todas é que nem sabemos se é ou não. A gente vai discutir isso quando a gente vai falar um pouco de fundamentos matemáticos para justificar o nome da disciplina também. Mas se a gente trabalhar com uma tipagem estática que toma cuidado com essas coisas, a coisa boa que ganhamos disso é que essa coisa sequer é perguntável, não é apenas que é falso. É bugada, não compila a própria pergunta. E é bom eliminar perguntas bobas do que botar na mesa e procurar ver se são verdade ou não, quando na verdade sequer fazem sentido. Sim, Gustavo. Calma. Naquele P-tupla que tem 7 books, se eu fosse querer pegar um membro dessa P-tupla, no caso ia ser por aquela função que a gente tem do pi, ia ser um pi-p. Se você pensar nisso como função, certo? Você pode falar que, se você pensar nisso como função, você pode falar que essa coisa aqui, eu vou aplicar, não sei se você gosta de mais uma parêntese aqui ou não, eu vou aplicar no Gustavo, e isso vai acabar sendo B Gustavo. Não sei se isso respondeu a tua pergunta. Foi isso mais ou menos que você perguntou ou não? Foi? Ok. Mas a gente não vai escrever dessa forma, certo? Se eu quero dar ao Gustavo numa família, eu vou escrever diretamente essa parte aqui. Não faz sentido complicar tanto a anotação. Ok. Ok. Dúvidas? Sim. Ali você foi para um plano, caso, é só por causa do exemplo? Ou... Como é? Não entendi. Peraí, calma. O fato de ser perturbado foi mais pelo exemplo, então... Não, peraí. Essas duas que eu defini aqui são pesão duplas, certo? As duas. Porque são famílias, ou seja, famílias indexadas por um certo conjunto chamado P maiúsculo. As duas. Agora, não são do mesmo tipo de coisa, porque seus membros são coisas seus integrantes são coisas de tipos diferentes. Então, não vou considerar que são do mesmo tipo de coisa. Sim, essa parte eu entendi. Foi só a questão de ser duplo. Esse P tupla lá, se você entendeu isso, é apenas sinônimo disso. É uma maneira mais curta, em vez de falar família indexada por um conjunto pesão, a gente fala P tupla. Certo? E a ideia é que generalizamos as tuplas, tanto na notação, por isso estou usando essa notação também, que seria como se fosse... Não, vamos comparar essas duas coisas. Acho que é um bom momento para falar disso. Qual a diferença dessas duas coisas aqui? Depois da definição que eu dei, certo? Então, essa definição está valendo ainda. Eu quero escrever isso. E também agora quero escrever isso. Opa. A primeira pergunta é se as duas são definidas. Eu estou lendo essas coisas depois de compilar essa definição aqui, que eu escrevi aqui. Então, depois disso, aparece essa coisa no meu texto. O que é? Faz sentido? É bugado? Compila? Significa o quê? É a mesma pergunta sobre isso. Cada um escrevam agora. Se vocês acham que compila, quero saber qual é o tipo disso. Se vocês acham que compila, qual é o tipo disso. Existe sempre a possibilidade de falar que não, essa coisa não é definida a partir do que você fez aqui. Eu vou dar um minuto para todo mundo escrever isso. Eu vou consultar depois ideias. Ok. Quem acha que essa aqui faz sentido?
Tem uma pessoa, duas pessoas. Sequer não faz. Que ela está bugada, ela não compila. A partir dessa coisa que eu escrevi, certo? Tem. Não? Tem uma mão só? Ok. E sobre essa, quem acha que sequer faz sentido? Não faz sentido essa aqui. Uma, duas mãos, três mãos. Então, depois dessa coisa que supostamente definiu as famílias indexadas por P, vocês têm mais briga com essa coisa que é para ser família indexada por P e não com essa que era para ser um conjunto. Então, já temos uns mal entendidos aqui. As duas coisas compilam. Se eu já tenho compilado essa definição, as duas coisas denotam algo bem específico, de um certo tipo. Isso denota o quê? Que tipo de coisa? Não é set de book. Sim, é um conjuntos de books. Ok? E qual conjunto é esse? Se o pesão é nós, esse conjunto seria o B de Ian, o B de Kival, ok? Cada uma coisa aqui é um conjunto de livros. Ok? Faz sentido? Ok. E qual coisa é essa? Essa seria uma petupla, vou escrever assim. Que tipo de coisas? Correto, set book. Okay. Agora, se eu vou usar isso depende dos meus usos. Quero enfatizar aqui qual associação específica que eu tenho escolhido para cada índice quem. Aqui não me importa. Isso seria, aqui estou olhando apenas para o conjunto, que por acaso acontece que o conjunto é indexado por essa coisa aqui, mas a grande diferença é o que significa igualdade entre esses objetos. Se eu quero comparar essa coisa com uma outra coleção, eu não vou insistir que eles concordam para cada pessoa. Porque no final das contas isso é apenas o que é? Um conjunto. Igualdade de conjuntos não tem associados nela a informação dos índices. É apenas uma maneira de escrever uma coleção. Então eu posso pensar que daqui para cá o que acontece? Eu estou esquecendo a informação dos índices associados, talvez. Eu tenho aqui uma família, eu sei então que para Kival corresponde a esse conjunto, e para Pedro corresponde aquele conjunto e tudo mais, mas talvez eu não quero esquecer de quem corresponde a quem, eu quero olhar apenas os conjuntos, no final a coleção dos conjuntos. Nesse caso, essa é a coisa certa para usar. Sim, Anderson. Eu estava pensando que você explicou a primeira vez no conceito de map. No caso... Não conseguiu entender o quê? Não entendi? Eu estava pensando no conceito de map, onde, por exemplo, na minha ideia, o P poderia ser maior do que o conjunto que ele está indexando, só que só serve para o de cima, no caso. Por exemplo, um P que ia ser 1, 2, 3, 4, 5, só que um A que ia ser só 1, 2, 3. E o... Espera aí um segundo, tu está falando um caso específico onde o pesão é conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5, ok? Certo. E? Ele vai indexar um A que é só 1, 2 e 3. Vai indexar o quê? Um A que é só um conjunto A que é só 1, 2 e 3. O P vai indexar o A. O A vai ser indexado pelo P. É isso que eu estava em dúvida. Eu queria perguntar se é possível que a cardinalidade do P... Está falando se tem colisões. Isso. Certo, pode ter colisões. Não temos nenhum motivo de falar que Espera aí um segundo. Na direção que eu vou te dar um índice, você só pode dar uma coisa, certo? Mas para outro índice, você pode retornar a mesma coisa que um outro índice também retornou. Essa foi a tua pergunta? Sim. Então, isso acontece aqui, talvez não sei se acontece, mas no meu exemplo poderia acontecer muito facilmente. Poderia, por acaso, não sei, Anderson e Danilo ter o mesmo favorito filme, certo? Faz sentido ter essas colisões, não vamos proibir isso. Ou ter lido, por acaso, exatamente o mesmo conjunto de livros. Talvez isso vai ser um pouco mais raro acontecer, mas enfim. Sim, Pedro. A gente define sequências como naturais duplas. Ótima pergunta. É um dos tipos que quero definir hoje. Tem a ver com sequências, que vai ser a próxima coisa que eu vou falar. Então, segure tua dúvida até chegar lá. Vamos, por enquanto, ficar nas famílias. Sim? Então, nesse caso, voltando a petupla de novo. Sim? Eu poderia tirar, por exemplo, o primeiro elemento seria um livro. Eu não gostei do primeiro. Eu não posso falar qual é o primeiro... Espera aí, está falando aqui? Não sei. O segundo?
Não gostei de duas coisas. A primeira é que você associou que os membros aqui são livros. Não são livros, são conjuntos de livros. Uma coisa aqui é todos os livros que você deu, certo? Mas também não quero falar qual a primeira coleção de livros aqui, porque quem é o primeiro aqui? Não tem primeiro. Poderia falar qual é a julianaésima coleção de livros, certo? Eu não posso usar mais ordinais, falar primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque os índices não são mais 1, 2, 3. São pessoas. Qual é o ianésimo conjuntinho? Ok? Faz sentido isso? Sim. Ok. E você pode pegar livros dentro desses conjuntos, sem problema, ok? Então, se você tem... Assim que você fixa uma certa pessoa, ou você pergunta sobre o Bzinho, onde o P realmente é das pessoas aqui, você pode falar algo do tipo, sei lá, seja B aqui dentro. O que significa isso? Que o Bzinho é um livro que a pessoa P já leu. Faz sentido? Para todos? Ok. Outra, sim, ajuda a ver. Ali naquele primeiro, primeira anotação que você usou, que foi a... Para o que é? Na primeira anotação que você usou, usando Chaves. Certo? No caso, é um set builder, certo? Esse é um set builder, sim. Esse você pode pensar como se fosse um tupla builder, certo? Ok, sim. No caso, porque na minha mente bugou um pouquinho, eu não teria que descrever também os membros de B? Porque são... Está definido. Eu não teria o direito de escrever isso se não fosse definido esse símbolo aqui para cada pezinho. E isso foi definido aqui, certo? Então isso me dá a notação de escrever tanto essa coisa quanto essa. Se não tivesse dado essa definição aqui, nenhuma das duas compilaria, porque teria um problema aqui. Que objeto é esse aqui? Esse objeto, um segundo, precisa ser definido para cada escolha que você vai fazer aqui, essa coisa precisa ser definida. E aqui também. Precisa ser definida. Tá, no caso isso não está definido, teria como, usando essa notação, definir isso dentro do set builder, por exemplo? Não. Você queria escrever uma coisa assim, tipo BP igual uma coisa, juntar? Não. A ideia é que você já são definidos esses objetos, e você considera eles como uma coleção, como uma família, depende se você vai criar esse conjunto ou família, mas essas coisas precisam ser definidas já. É meio parecido se você tentar, se você tivesse perguntado, olha, vamos dizer que eu não sei qual é f, uma função f, eu quero usar essa notação, todos os f de x tais que, sei lá, o x está no conjunto 1, 2, 3. Ok? Mas para usar essa notação, esse set builder aqui, eu pressuponho que temos uma f que é definida nesses objetos aqui. Não faz sentido pensar que eu vou juntar esse conjunto aqui simultaneamente como uma definição da própria f. Não, essas coisas aqui precisam já ser definidas para cada... Aqui também tem um ligador, certo? Esse é um gerador. Para cada possível escolha de x, esse símbolo precisa ser definido. E aqui, para cada escolha possível de pezinho dentro do pezão, esse símbolo aqui precisa ser definido. Ok? Outra dúvida? Ok. Eu confesso, eu não quero falar que tipo entender famílias indexadas é super fácil, mas é uma das coisas que eu nunca entendo porque tem dificuldade, dado que assim que eu escrevi essa coisa aqui, todo mundo realmente entendeu o que eu defini, e acabei definindo duas famílias indexadas lá. Eu acho que é mais questão talvez de notação, um susto que temos, e não do conceito mesmo, porque o conceito é realmente bem simples, não tem nada profundo aqui. Sim. Eu posso estar quebrando o raciocínio, mas, por exemplo, se a gente tem alguém pertencente àquele conjunto ali, esse daí, a gente tem o direito de pegar quem foi a pessoa que... Ok, um segundo, boa observação. Se eu tenho esse conjunto aqui e eu quero solicitar um membro dele, ok? Eu posso sempre falar seja x aqui dentro. Porque qual o tipo dessa coisa? É um conjunto. Então, supondo que eu sei que não é vazio, eu posso fazer isso, ok? Faz sentido isso? E esse é um membro arbitrário desse conjunto. Mas uma outra maneira de solicitar coisas arbitrárias de conjuntos que são indexados é eu falar o quê? Seja uma pessoa. Agora, querendo ou não, tenho nas minhas mãos quem? Um cara arbitrário aqui dentro, uma pessoa a pé. E querendo ou não, eu tenho isso nas minhas mãos também. E esse cara é um arbitrário membro desse conjunto aqui.
Exatamente porque esse conjunto é indexado por toda essa coleção, então, querendo solicitar um cara arbitrário desse conjunto todo, basta eu pegar um índice arbitrário e tenho nas minhas mãos o correspondente conjunto que também é arbitrário membro dessa coisa aqui. Faz sentido isso? Sim? Um segundo para terminar com o Isaac. A observação que eu queria Aham. se faz sentido é que ele falou da relação com o map, mas de você ter Isso o nem dado escutei. nas suas mãos. Oi? Qual mapa mesmo? Qual é esse? O map é o que você, por exemplo, Ah, tem muita coisa. Cuidado, porque o mapa também tem vários significados. Tu está pensando em dicionários? acho que sim, é porque eu vi recentemente em si, eu tô com a ideia de map na cabeça, mas é tipo o mesmo 3 ser mapeado tanto pelo 3 como pelo 5, naquele exemplo ali, por exemplo. Espera aí, acho que essa dúvida tiramos, ou não? Não tem nenhum problema se você pensar em qualquer linguagem que você gosta de usar. O AI pode acabar sendo o mesmo objeto com o AJ, sem necessariamente o I e o J serem iguais. Isso foi a tua dúvida. Aí eu acho que é o que tá batendo na dúvida de Isaac, porque, por exemplo, eu acho que ele quer dar, tipo, seu filme favorito é Senhor dos Anéis, só que Senhor dos Anéis é o filme favorito tanto meu quanto dele. Qual o problema? Dá tanto eu quanto ele? Vai ter o quê? Porque eu acho que ele está perguntando que se tipo, ele vai dar. Ele quer um P dando um conjunto B para você. Só que aí se o conjunto B tiver associado a dois P's diferentes, ele vai retornar os dois P's? Não, um segundo. Como assim os dois? Se você acha que esses são o mesmo conjunto para os dois P's diferentes, então é só um conjunto que vai ser determinado a partir disso. No mesmo sentido que se usar aqui o AI ou AJ, se os valores são iguais, e eu trabalhar com o AI, não estou trabalhando com dois objetos ao mesmo tempo, certo? Tem apenas um inteiro ou qualquer coisa que você pensa que está aqui. Eu tenho duas maneiras, tipo, pode ser que o AI ou AJ é o mesmo objeto. Se no meu código depois escrever AI, isso denota um objeto só, que vai ser igual ao mesmo objeto com aquele. Então, mas não tem duplicação de objetos, eu não sei se isso tem a ver com... Eu estou confuso com essa dúvida. Isaac, vou tirar para explicar a tua dúvida. É o seguinte, Aham. tu começa pegando essa pessoa para depois ter esse BP nas tuas mãos. Mas se eu já tenho informação que um cara pertence a esse conjunto, né? Eu tenho um conjunto de livros, e eu teria também o direito de dizer, então me deu o P que me permitiu pegar esse conjunto de livros. Ah, ok, um segundo. Eu acho que agora eu entendi o que eu estou falando. Então, se eu não começar assim, acho que essa é a tua dúvida, se eu falar seja, sei lá, S aqui, e isso significa, o que significa isso? Vamos ver se a gente entende, boa pergunta. O que significa toda essa proposição aqui? Não existe uma certa pessoa tal que o B dela é o conjunto S. Okay? E isso significa que depois disso eu tenho o direito de solicitar pelo menos um cara cuja coleção de livros é essa. Vou falar seja P tal que BP igual S. Agora, a maioria das vezes que você vai querer trabalhar assim, você não vai ter interesse no final das contas, você vai querer apenas o BP. Então, se você trabalhar nessa forma aqui, você está poluindo um pouco o teu escopo, na maioria das vezes. Porque você vai acabar introduzindo uma coisa no teu escopo, ou excisão, apenas para fazer o quê? Para usar essa informação para solicitar o cara. Que tal solicitar o cara diretamente? Em vez de fazer tudo isso, você vai falar seja P as pessoas, e agora eu tenho acesso num arbitrário membro desse conjunto? Eu tenho. Qual é chamado BP. Aqui é o que eu tenho. As mesmas coisas, só que tenho mais um extra nome para o conjunto dos livros lidos por P, e esse nome não é nada bom. É o S. Então, mas se eu tenho nas minhas mãos o BP, é bem óbvio. Até olhando para essa coisa, eu sei exatamente qual é o conjunto que estou referindo. É o conjunto dos livros lidos pelo P. Essa coisa, se olhar lá, vou precisar ver, como que foi declarado esse. Então, fazer essa coisa aqui, se você apenas quer pegar um conjunto assim arbitrário e trabalhar com isso, raramente essa abordagem vai ser legal. É correto, mas é muito burocrático sem oferecer algo. Faz muito mais sentido falar, ok, me dê uma pessoa, então pronto, já tenho nas minhas mãos um membro arbitrário desse conjunto. Qual? Esse.
certo? Antônio? Eu acho que eu entendi qual era a dúvida dele. Acho que entendemos a dúvida. Não, peraí, essa dúvida fechou, certo? Tem outra dúvida sobre isso? É uma dúvida Sim, que ok. em cima, na primeira linha, do existe P. Aham. Isso é, um segundo, isso é assim, homework nosso desde a primeira aula sobre conjuntos e set builders, que era justificar todos os set builders. E quando a gente escreve o que era aqui, sei lá, f de x, tal que x pertence ao A, certo? O que significa que uma arbitrária U pertence aqui? A pergunta era entender o que isso significa. Certo? O que significa que U pertence aqui? Existe não U. Eu estou falando que. Peraí. Estou falando o que significa que o U pertence aqui. Se você falar que existe um mu tal que você perdeu a referência do cara U. Certo? Aqui, a parte esquerda depende de um certo cara U. Esse U aqui é livre. Certo? O X aqui não é livre. Tá? Faz sentido? Então, na parte esquerda, estou afirmando algo sobre um certo cara U. A parte direita, que é para traduzir isso, eu preciso afirmar algo sobre o mesmo cara U. Se eu começar aqui, existe um mu, tal que blá, toda essa coisa aqui não tem nada a ver com o meu U. Eu capturei o U aqui. Certo? Então, como vou escrever aqui corretamente? Existe o quê? Existe um X, ou um azinho, um zazinho, no azão, tal o quê? F de A igual U. Ok? E é exatamente isso que eu escrevi aqui. Porque eu tinha esse conjuntinho aqui. Você pode pensar nesse BP como se fosse uma funçãozinha, coisa de P tal, o quê? Pzinho em Pzão. O que significa então que uma arbitrária excisão pertence aqui? Significa que para uma certa escolha, existe uma escolha aqui dentro, existe um Pzinho tal que o excisão é o B para esse Pzinho. Ficou mais claro? Tá? Ok. Dúvidas? Sim? Márcio? Essa P dupla, a gente disse que ela é indexada pelo Pzinho? Ou não? No Pzinho, não. Pelo Pzão. Pelo Pzão. Sim, a P tupla é todas essas informações, certo? Uma para cada Pzinho. Essa é uma Pzão tupla. Certo. Aí essa argumento pode fazer que ela é indexada pelos inteiros também? Dado ou não faz sentido isso? Dado como? Se você tem uma dupla, certo? Você dá um... Mas você tem uma P... Peraí. Você está falando de Pzão tupla? Isso, Pzão dupla. Pzão tupla não é uma tupla. Quando a gente fala tupla, em geral, a gente entende que é um caso especial disso, onde, sei lá, o que a gente chamou de 3 tuplas, você pode pensar como se fosse isso. Porque a 3 tupla, no final das contas, que perguntas ela tem? Qual é a tua posição? 1, 2, 3, acabou. Então, se por acaso você quer ver isso como uma família indexada, isso é uma resposta numa pergunta que eu ia fazer, você pode ver essas como casos especiais dessas. Basta você escolher um conjunto de índices que tem os nomes ou a quantidade de perguntas que você quer. Eu ia perguntar se haveria duas indexações, tipo, pelo número e pelo Pzão. Você pode ser, uma coisa pode ser indexada por parzinhos de coisas. Faz sentido isso? Posso ter, por exemplo, um macros B tupla. E isso é, espero, comum também quando você escreve uma coisa como essa aqui. Talvez, ou como essa aqui. Certo? Tanto faz. No final das contas, nesse caso, você pode pensar isso tanto numa maneira iterativa. Que seria a maneira iterativa? Seria que primeiro você vai dar o primeiro índice e você vai receber uma nova tuplinha que está esperando quem vai ser o segundo índice. Ou você pode falar, esses são os índices, ou 3,8. Certo? Isso seria se você pensar mais assim ou assim. Outra dúvida? Perguntas? Tudo mais? Ok. Bem, outro tipo bem parecido com isso, se a gente entendeu isso, isso vai ser bem mais tranquilo, são o tipo de sequências onde eu vou imitar o que eu fiz lá, eu vou falar ser aí, vou escrever a mesma coisa aqui para todo.
Ok. Tá ok? Estudos naturais, então considero divisores apenas, não tenho coisas negativas. Entendemos o que eu acabei de definir aqui? Efetivamente, eu defini uma sequência, de lá que vem o nome, de vários conjuntos aqui, e talvez eu não deveria começar com conjuntos mesmo, porque todo mundo vai pensar que são conjuntos que eu posso definir de sequências. Não. Essas coisas que eu defini aqui, a coleção dessas como sequência, seria, nesse caso seria o quê? Sequência de naturais. Não, desculpa, sequência de conjuntos de naturais. Mas você poderia falar também, seria A e I igual, vou definir assim, e quadrado mais 1. Ok? O que eu defini aqui? Uma sequência de naturais. O primeiro seria o 1, o segundo seria o 2, o terceiro seria... Alguém? Não seria o 3? 5, obrigado. E por aí vai. Não seria o 7. Como assim? Está chutando números aqui? 12, 14? Não. Qual seria o próximo aqui? 10, obrigado. E o próximo? 11. Não, ok. Essa é uma sequência de todos os itens que eu vou escrever assim. E essa seria uma sequência que eu vou escrever assim. E quando é óbvio, eu vou até omitir isso. Tá? Pode ser, muitas vezes eu vou escrever uma sequência, escrever isso. É para entender que eu estou falando de sequência mesmo. Ok? Então não tem nada realmente novo. Quais são as perguntas que eu posso fazer numa sequência? Com a interface que eu tenho? Qual é? Qual o elemento da sua posição tal? Da sua posição tal. E esse tal é que tipo de coisa? Que tipo de coisa? É o índice. Não, esse é como a gente chama ele, mas que tipo de coisa é? Não existe tipo índice. É um natural. Não, cuidado aí. Os índices aqui que a gente está falando são que tipo de coisa? São naturais, certo? Então, as perguntas que eu tenho, uma infinidade de perguntas, tem uma infinidade de botões, um botão para cada natural, certo? E se eu ver essa como uma coleção assim, nessa maneira que estou escrevendo, eu posso chamar essa coisa de sequência, de que tipo de coisas, vou precisar ver aqui. Isso é uma sequência de conjuntos naturais, essa aqui é uma sequência de naturais. Ok? Faz sentido? Agora, todas essas coisas que eu introduzi até agora, conjuntos, tuplas, 2 tuplas, sei lá o que, e tuplas, sequências e tudo mais, estou considerado como coisas primitivas. A gente teve uns exercíciozinhos para tentar implementar umas coisas de outras, só para ver quão a gente está acordado e acompanhando o que está acontecendo. Se alguém para me dar, na minha linguagem de programação, vamos dizer assim, de graça, implementada já na minha linguagem de programação, uns dos tipos que eu introduzi hoje. Que introduzi são 2 tipos, certo? E tuplas, ou seja, famílias indexadas. E sequências. O que faz sentido eu preferir? Quem preferiria as sequências? Mãos. A pergunta é se você quer trabalhar uma linguagem, certo? De programação, de matemática, não importa, a mesma coisa. E ela vai junto, certo? Com uma coisa já implementada para você usar à vontade, mas vai faltar a outra, certo? Então você vai precisar implementar a outra. E vamos dizer, você tem a escolha se você vai receber gratuitas sequências ou famílias indexadas e duplas. A pergunta é qual seria mais desejável ter gratuita junto com a linguagem. E a primeira opção é prefiro sequências. Quem prefere sequências? Tem uma pessoa, 2. Ok? Quem prefere famílias indexadas? Tem mais pessoas, ok? Quem quer justificar por que prefere famílias indexadas sem chutar? Tem menos mãos, por quê? Então, essa já chuta, então, né? Cauê? Posso arriscar não no chute, mas eu tenho uma ideia, porque eu acho que assim, é como se fosse uma base. O que eu aprendi programando é que é mais fácil você identificar padrões, ou sequências, ou continuações. Mais fácil fazer o quê? Para implementar, vou me corrigir, é mais fácil implementar. Não, mas espera aí, a pergunta é por quê, certo? Aí não faz sentido, é mais fácil porque eu ouvi falar que é mais fácil, certo?
Caio? É porque a sequência é uma família indexada por um conjunto Qual? de naturais. Né? Ok. Num certo sentido, está certo, Caio. Eu não gostei só a palavra é. Ok? Não é que é, certo? É outro tipo de coisa. Mas o que Caio quis dizer com esse que tem razão, pode ser implementada como. Certo? Pode ser vista como, okay? Se eu tenho, então, gratuito essas famílias e o meu amigo lá está trabalhando com sequências, está tirando onda na minha cara porque eu não tenho sequências, falar ok, seja uma família indexada por qual conjunto? Os naturais. Qualquer coisa que ele vai falar lá, vai falar qual teu 0º membro, eu vou falar para minha família, pega o 0, me dê a posição 0. Vou ter exatamente o mesmo tipo de coisa. Então, a implementação, se eu tenho famílias indexadas, eu consigo implementar sequências bem facilmente, como o Caio fez aqui em 3 segundos. Pergunta, tuplas? 2 tuplas? Posso jogar fora? Sim, ficar Ian? O que tu ia dizer? Jogar fora porque você pode indexar pelo conjunto 2. Pronto. E o que tem especial conjunto 2, na verdade? Nada. Ele poderia usar como, se ele talvez não tenha esteiros também, não sei. Se ele tem pelo menos 2 objetos distintos, como esse aqui, ele poderia falar, olha, quando o cara está usando tuplas, e ele está fazendo out left e out right, eu vou usar famílias indexadas por esse conjunto, e eu vou pensar que esse é o left e esse é o right. Acabou. Eu implementei 2 tuplas a partir de famílias indexadas. Sim? A 0 tupla seria uma família indexada pelo vazio? Boa pergunta. 0 tupla seria uma família indexada por quem? É uma pergunta boa. Temos 2 ou talvez 3 opções. Não sei. Quais ideias temos? Se a gente... Peraí. Quero ver mãos primeiro. Ok. É bom quando a pessoa com dúvida levanta a própria mão. É legal. Carlos, ok. Ideia, Carlos? Vazio. Como? Vazio. Quem mais concorda? Quem discorda, na verdade? Vamos lá, brigas. Tem uma pessoa só discordando. Um segundo. Se a gente pensar, nesse caso, faz sentido chegar onde você está falando sem pular. Se eu quero 3 tuplas, eu vou precisar indexar por um conjunto de qual tamanho? 3. 2 tuplas. 2. Uma tupla. Um serve, que a gente já viu isso, certo? Se eu tenho uma coisa indexada apenas com esse cara, é praticamente ele só vai me devolver um objeto, a única interface que ele tem. E para uma 0 tupla vai acabar sendo o quê? O conjunto vazio. E o que significaria que tem uma família indexada pelo conjunto vazio? Qual a obrigação dela? Não responder nada. Peraí, cuidado. Qual é a interface que eu tenho para ela? Não. Pode perguntar nada para ela. Pode perguntar coisas que pertencem ao vazio, e aí ela vai ter que responder. As perguntas que você faz. Sim, não, o que eu estou falando... Sim, tem razão. Tem razão. Parece meu bobo, mas tem razão. Fale, sim. A quantidade de perguntas que você pode fazer é 0. Mas é tipo, a obrigação é, para cada objeto que está no vazio, ela tem que responder para esse objeto. Mas não tem nada no vazio. Exatamente. E isso espero que é convincente, isso, que só tem uma família indexada pelo vazio, certo? Exceto se a gente entrar na ideia de família indexada de pessoas pelo vazio, ok. Seria como se fosse a tupla vazia de pessoas nesse caso. E aí isso quebra essa coisa que a gente tinha visto outra vez, realmente. Eu gostei muito dessa relação. Não, a gente vai voltar para ter essa conversa quando a gente vai discutir funções também. Porque uma pergunta razoável que eu não posso cobrar que ninguém fez aqui, porque ainda não chegamos no F, do conjunto de funções e relações, é qual a diferença entre funções, então. Porque função, mesmo que a gente não botou na mesa para estudar, parece ser a mesma coisa, talvez. Função faz o quê? Pega algo, podemos pensar que essa é a interface da função. As perguntas que eu posso fazer é dar coisas do seu domínio, e ela cria algo, certo? E a família indexada faz o quê? Ela está esperando o quê? Índices, que o que são índices? Objetos de um certo conjunto, e ela faz o quê? Ela devolve uma certa coisa. Então, nesse sentido, é muito parecida com funções. E talvez é melhor investigar esse ponto sobre as famílias indexadas por um conjunto vazio quando
botar formalmente as funções também na mesa, para ter essa conversa, para diferenciar essas duas coisas. Sim, Isaac. Então agora não faz sentido a gente, por exemplo, como é que a gente implementa a 2 tupla, como é que a gente... Todos esses exercícios são bons, certo? Porque faz sentido apreciar a ideia de especificação e implementação e trabalhar na ideia de como implementar. E vocês têm muito trabalho para fazer ainda para implementar umas coisas. A coisa mais interessante que não... quase foi resolvida, na verdade, no Zulip, foi sobre como implementar 2 tuplas, ok? Mas faz sentido ver como posso implementar coisas, certo? Mas a gente vai usar essas coisas como se fossem primitivas. Então, alguém, por exemplo, foi Gustavo, chegou numa conclusão aqui que ele gostaria de definir isso como assim. E vi muitas brigas assim assustadoras lá. E depois disso precisamos também falar como ia servir o out left e o out right de uma suposta 2 tupla. Preciso falar quais são essas duas coisas. E já teve uma resposta lá, mas ninguém queria brigar, eu não entendi porquê. No início, na verdade, era bagunçada a escrita, então ninguém nem tinha como brigar. Mas eu acho que consertou depois, ou não? Ficou melhor. Isso não garanta nada. Mas um segundo, o que acontece aqui, se eu definir isso e eu tenho essa tuplinha aqui, certo? E eu pensar na implementação, faz sentido me perguntar se o 1 pertence aqui. E qual a resposta? O singleton 1 pertence aqui? Pois deveria ser um type error, certo? Mas se eu pensar que essa coisa, se eu definir essa coisa assim, essa coisa não é mais um type error, porque o tipo dessa coisa é o que, na verdade? Conjunto de conjuntos de inteiros, certo? E esse é um conjunto de inteiros, então faz sentido perguntar isso. A pergunta é o quê? Nesse caso, sim, certo? É sim. Mas não queremos nunca fazer esse tipo de perguntas, e por isso estou fazendo mais, que na verdade a gente vai trabalhar apenas com essas especificações, a maneira certa de trabalhar é essa. Então, a forma que se alguém chegar com outra especificação, não vai mudar o significado do que a gente está escrevendo. Imagine você trabalhar com outra especificação, essa coisa pode acabar sendo sequer perguntável, ou pode acabar sendo perguntável também, só que com outra resposta. Nessa implementação aconteceu que isso é válido, com outra implementação talvez seja falso. Qual a resolução? Nunca vamos perguntar essa besteira. Mesmo se por acaso com essa implementação acaba sendo não um type error, a gente vai tratar isso como type error porque a gente quer que isso é uma 2 tupla, então vamos usar apenas uma interface de 2 tuplas, para não quebrar a barreira de especificação e implementação. Sim, Antônio. Não, mas espera aí, um segundo. Alguém estava perguntando aqui, era quem? Danilo ou Isaac? Quem me levou para falar sobre isso? Alguém perguntou algo? Sim, qual era a pergunta mesmo? É que, tipo, se a gente quer implementar todas essas coisas, a gente implementa uma família indexada que a gente já sabe que a gente tem como definir todas as coisas a partir dela. Se você já tem como primitiva a família indexada, você pode dispensar bastante coisas. É isso que você está falando? Sim, faz sentido tal. Agora, se alguém te dar como primitivo a 0 tupla, certo? E n tuplas em geral, você poderia falar, ok, não preciso dos naturais mais. Vou considerar, sei lá, que é essa coisinha aqui é o número 3, certo? Posso implementar números a partir disso e tudo mais. Mas isso seria um trabalho ainda mais para falar como posso implementar coisas. A gente vai fazer um trabalho de implementar realmente bastante objetos matemáticos, tipos matemáticos, quando a gente vai discutir um pouco mais de fundamentos. A gente vai acabar vendo o início do que seria a teoria axiomática de conjuntos, onde pega a abordagem totalmente Python, vamos dizer assim. Estou falando, olha, só existe um objeto, não tem tipos aqui, esse objeto é conjunto. E eu quero definir tudo que você viu na vida em matemática como se fossem conjuntos para trocar esse Nós queremos falar que é conjunto, mas tecnicamente, se você olhar o que está acontecendo, é um mesmo, certo? Eu estou tentando brigar sobre essa partinha. A ideia é que eu consigo implementar tudo isso, consigo representar os naturais como um certo conjunto, o número 3 como um certo conjunto, a função de sucessor como um certo conjunto. Essa abordagem quando você começa a fazer fundamentos a partir de um tipo só e o que acontece na teoria axiomática dos conjuntos. A gente vai ver um pouco isso dessa coisa.
para motivos assim computacionais, não eu quero fazer assim uma difamação talvez, não é a coisa mais natural. Se a gente se importa um pouco mais com coisas computacionais, faz mais sentido apreciar mais os tipos que temos em linguagem de programação e não falar que tudo é um conjunto, para não acabar permitindo esse tipo de besteiras acontecerem. Faz sentido trabalhar com fundamentos que levam mais em consideração tipos também. Outra alternativa seria a teoria dos tipos, por exemplo, que podemos pensar que é o caminho contrário. Falar que, ok, vamos trabalhar com tipos primitivos, que já é proibido certas perguntas a partir do fato que sequer estão na especificação. A gente vai ter essa discussão, vai fazer um pouco mais sentido quando a gente terminar a parte de conjuntos, funções e relações e botar para ver o que podemos investigar a partir. Precisamos um pouco mais ingredientes ainda para ter essa conversa de fundamentos. Mais dúvidas? Sim, Antônio. É sobre esse comentário aí de não ser aceitável essa certo, É uma dúvida que eu tinha do Ruby, porque uma dúvida que eu estava tendo era que um segundo. Peraí. As brigas que tinha contigo eram sobre essa parte aqui, não tinha nada a ver com isso. Não, mas é uma coisa interessante. Aham. Esse comentário, porque a dúvida era se o conjunto singleton que tem uma coisa é diferente da coisa. É diferente, mas isso não tem nada a ver com a nossa briga. Tipo, realmente o conjunto, sei lá, em geral, o conjunto 1 e o 1 são coisas bem diferentes, até de tipos diferentes, certo? Não sequer comparáveis, vamos dizer assim. Mas a briga aqui não foi apenas Antônio, várias pessoas que tentaram fazer isso para implementar o alt left e o alt right, roubaram como? Dizendo que, eu vou pegar a tuplinha, sei lá, ou o conjuntinho, vamos dizer que eu queria pegar essa coisa, e eu vou falar que isso é o A. Mas tua função vai receber um conjunto lá, não nessa forma que você quer visualizá-lo, ela vai chegar lá um conjunto dela. Pensa agora numa caixa preta que chegou lá. Ok, por isso estou enfatizando aqui, você precisa botar o T, certo? Aí, mas continuaram umas respostas lá, botando mesmo aqui o T, apareceu aqui o A. De onde que chegou esse A? Você está escrevendo uma funçãozinha aqui, pense, sei lá, int f que vai pegar um inteiro x, um inteiro t, certo? E agora imagine aqui escrever return A. De onde que chegou esse A? Não está aqui. Cuidado. Só para analisar um pouco essa coisa mais, se eu escrever, se eu desejar a seguinte coisa, uma funçãozinha f, que vai ser de inteiros para inteiros, na minha linguagem de programação, tal que cada vez que eu vou chamar ela como uma soma de inteiros, 4 mais 2, por exemplo, eu quero que ela retorne o 4. Deve ser, para quem programou na vida, eu acho para todos vocês, que esse desafio é impossível de conseguir. Por quê? Porque na tua definição da f, ela precisa receber um inteiro. Isso não faz sentido. Alguém poderia pensar, ok, então vou definir a f assim. F, pegando x mais y, ela vai retornar o x. Okay? Isso não tem como funcionar. Porque o argumento dela precisa ter um nome para esse argumento, não pode ser o x mais y. Ela vai receber, no final das contas, o que é aqui? O que ela vai ver aqui? 6. Okay? Se ela funciona numa maneira... Ok, outra discussão. Maneira de... o argumento vai ser primeiramente avaliado antes de ser passado pela função. Nesse caso, vai receber o 6. Como que ela vai saber se esse 6, você pensou nele como 4 mais 2 para retornar o 4, ou 3 mais 3 para retornar o 3 e tudo mais? Espero que isso deixe um pouco mais claro, porque aqui, você não, mesmo se você escrever nessa forma, tipo, pegar essa ideia aqui, seria errado falar algo desse tipo aqui. Dessa coisa, eu vou retornar o A. Onde que você achou lá? Esse processo que você precisa descrever aqui, se você quer que valer realmente como implementação, o desafio, o primeiro já foi feito, os outros dois desafios agora é tentar uma maneira de extrair o A, mas não se você ver essa coisa tão bonitinha, a partir do T. Onde o T, a ideia é que realmente você sabe que foi construído a partir desse cara, então você sabe que tem uma forma assim, mas as perguntas que você pode fazer para o T, para acessar ele, são dar membros, pertence ou não pertence, certo? Não teria uma outra maneira para extrair isso. Espero que isso ficou claro, porque ainda não fechamos isso. Alguém falou algo aqui? Na verdade, sim. Gustavo, qual era a tua ideia aqui? Já falei isso no Zulip, vou falar aqui só para todo mundo que não estava no Zulip.
Essa é uma resposta certa. Podemos implementar realmente parzinhos assim, é a resposta mais comum. É difícil pensar nisso, e gostei de ouvir que foi brigando lá no Monterrey que chegamos aqui. Podemos implementar isso, não terminamos ainda, porque não definimos essas duas coisas. E ainda mais, se a gente perceber, tecnicamente a gente ia ter mais um trabalho, mas isso vamos ver quando a gente falar de fundamentos sobre a teoria axiomática dos conjuntos. Eu ainda mais deveria justificar que essa coisa existe para minhas duplas. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, o desafio é achar esses dois. Então, qual é a ideia aqui? Como você vai extrair o azinho? A minha ideia era fazer a união da interseção zona desse conjunto. Ok, se eu pegar a interseção essa, desse... Como? É uma dúvida que eu tinha. Não, tem que estar pelo aqui. Isso já é o suficiente. Não. Por quê? Porque nesse exemplo, se eu dar A e B, essa coisa ia acabar sendo o quê? O singleton A. Mas o outleft dessa coisa não deve ser o singleton A, deve ser o A. Certo? Então, aqui, você falou que eu vou pegar a... A interseção zona e unir isso. Mas como você sabe... Peraí. Concorda que essa coisa é isso aqui? É? Ou não? Sim? Então, o que significa pegar a união dele? Quer dizer, na minha cabeça era isso e isso. Duas voltas, dois conjuntos. Era um conjunto com um singleton lá dentro. Ah, não, por quê? A interseção, vamos lá, se eu tenho essa coisinha aqui, intersetar isso, seriam o conjunto, vamos lá, o conjunto de quem? Quem eu vou botar aqui? Aqueles que são comuns em todos eles. O A entrou, vai entrar alguém mais? Não, pronto. Certo? Então, isso é... Essa parte que eu não consegui ler estava muito bagunçada, aí deixei para você reescrever. Retorno 7 de alfa. Retorno o quê? 7 de alfa. Sim, a interseção de T seria esse carinha lá. E qual seria a união de T? Conjunto de AB. Ok? E... O que foi? Não, e para tirar, pronto, uma briga que estava dizendo, para tirar o A daí e ficar só com o A, funcionaria, pela ideia que era a interseção com o universo. Não, quando você interseta conjuntos, você continua com o conjunto, certo? A interseção, todas essas operações que a gente tinha lá, interseções, depois das setas delas, elas vão acabar construindo um certo conjunto. Mas não sei qual a dificuldade aqui. Se você argumentar que essa coisa é um singleton, o que significa que é um singleton? Existe exatamente um membro aqui dentro, e isso te permite falar o único membro de tup. Só que para ter o direito, para essa coisa compilar, você está devendo demonstrar que a interseção de T, sabendo que ele foi construído assim, é um singleton. Certo? E agora, para o outright, tem um pouco mais trabalho aqui. A dificuldade do outright vai ser perceber o que acontece se por acaso o A e o B são iguais ou não. Certo? Aí tem um trabalhinho para fazer lá. Tá Sim. aquela ideia que eu coloquei no Zoom? Só para dar um valor. Eu não consegui, realmente não consegui ler bem aquela ideia, desculpa, estava muito bagunçada. Aí, eu acho que os casos que você separou foram esses, não foram praticamente se o A vai ser igual ao B ou não. Não foi? Certo. Então, a ideia é que se eu te der um conjunto dessa forma, você realmente sempre consegue entender quem foi o primeiro e quem foi o segundo. Argumentado assim de uma maneira simples, se por acaso o teu conjunto tem cardinalidade 2, significa o quê? Que esse conjunto e esse conjunto são distintos. Então, o único membro do singleton é o primeiro cara e o outro membro do doubleton é o segundo cara. Acabou. Agora, basta só falar o que acontece se por acaso esse conjunto aqui não singleton, desculpa, não tem cardinalidade 2, tem cardinalidade 1. Qual é a única possibilidade dessa coisa aqui ter cardinalidade 1? Esse é 1, se é somente se, vamos não pular o passo, isso é 1, se é somente se, essa coisa é igual a essa coisa. Mas se essa coisa acontece se é somente se, A igual B. Então, nesse caso, é ainda mais fácil extrair o outleft e o outright. Quem vai ser o outleft aqui? O único membro do meu conjunto. Acabou. E qual vai ser o outright? A mesma coisa. Certo? Essa implementação serve, é uma das mais
interessantes para nossas primeiras implementações. Espero que vocês concordem que isso não é tão trivial como, sei lá, implementar 2 tuplas se eu tenho famílias, ou sequências se eu tenho famílias, e tudo mais. E isso realmente é o primeiro principal ingrediente que precisamos se a gente quer traduzir tudo para conjuntos. Não sei se alguém vai querer fazer isso, mas enfim. Ok. Alguma outra dúvida? Sim. Não, vamos esquecer isso, discutir mais no Zulip. Sim, que bom. Necessariamente, toda sequência, ela é... Eu não estou conseguindo definir a sequência como algo que não é indexado pelos naturais. Tem como existir uma sequência que não é indexada? Não, a sequência realmente vamos considerar que tem o primeiro, o segundo e o terceiro membro. Agora, se você quer usar essa notação ou não, ok, é tua escolha. Mas assim que eu falo sequência, se eu não especificar que é uma sequência finita, em geral vai ser sequência infinita. Pode ter repetições. O que significa que 2 sequências são iguais? Concordam? É toda a pergunta que podemos fazer para elas. Então, significaria que para todo I natural, o AI é igual a BI. Se eu tenho essa coisa, eu posso afirmar que essa sequência aqui é igual a essa sequência aqui. Cuidado, eu não tenho motivo de trocar a escolha de nome aqui, porque não tem nenhuma... não estão no mesmo escopo, certo? No mesmo sentido, escrevo um for, depois quero escrever outro for fora do meu primeiro for. Eu não tenho obrigação de escolher I no primeiro e J no segundo. Inclusive, se eu fizer isso, eu vou acabar de letras daqui a pouco. Então, faz sentido aqui usar a mesma coisa. E essa coisa aqui vai acabar sendo meio opcional, como eu falei. Se está implícito pelo contexto, que são sequências, vou apenas escrever assim. Okay? Agora, a coisa importante que quero botar na mesa desde já, e provavelmente a gente vai ter que discutir isso um pouco mais, especialmente no Zulip, é um assunto que acaba sendo, assim, desafiador, sem querer dar susto. Vamos brigar aqui para entender o que está acontecendo. A gente tinha essa ideia desde criança, união e interseção. Talvez ainda a gente não tinha as outras operações que a gente tinha aqui desde criança, mas pelo menos essas a gente tinha. E a gente viu como ir de união dos AB para a união de coleção, uma coleção de coisas, certo? E essa coleção não significa necessariamente conjunto. Todos os tipos que a gente viu são coleções. Até ultimamente. Sacolas é um tipo de coleção. Posso considerar que tuplas, se seus membros são conjuntos, são coleções e tudo mais. Então a gente generalizou essa coisa binária para uma coisa, sim, geral. Interseção também. Chegamos no que significaria interseção. Se eu quero intersectar coleção de conjuntos, eu vou escrever aqui vários. Aqui também, vários conjuntos, certo? E a gente viu essa coisa aqui também, ok? O que é isso? Produto cartesiano, ok? E a pergunta seria, como posso generalizar isso também? Então, eu sei o que significa produto de AB, dar 2 coisinhas. A pergunta seria, como posso generalizar a ideia do produto para ser aplicável para uma coleção de conjuntos, ok? E o caminho que quero fazer para chegar nessa definição, e depois discutir o que essa significa, é tentar imitar o que aconteceu na união e interseção. Certo? Aqui, parece que no nível primeiro, no nível ensino fundamental, médio, sei lá, de falar união de 2 conjuntinhos só, parece que essas coisinhas aqui, união, interseção, produto, recebem uma tuplinha de conjuntos. Ok? A união, se ela receber uma duplinha de conjuntos, o que seria a união do AB? Seria, sei lá, o que a gente ia escrever, acabar escrevendo assim, certo? O que vocês sabem o que significa. E a gente consegue generalizar isso, vou tentar generalizar isso então, para o caso dos produtos, vamos esquecer isso, para chegar numa coisa mais geral, certo? E a ideia é que a gente tem uma maneira de generalizar
as tuplinhas, para coisas muito mais gerais. Que tipo de coisas são essas? As famílias A e tuplas, certo? Famílias indexadas. Okay? Então, no final das contas, eu quero começar assim. Eu tenho uma tuplinha aqui AB. Eu quero, com certos passos aqui, chegar no que seria uma I tupla, certo? Mas antes de chegar lá, quero fazer assim, baby steps. O primeiro seria chamar isso de A1 e A2. Agora, a pergunta é cada vez se eu posso pegar o produto dessas coisas. Eu posso pegar o produto dessa coisa. Sei o que é isso? O que é isso? Certo. É o A cross B, certo? Cross. Só que eu quero escrever o que ele realmente significa. Seria todos os azinhos, bezinhos, tais que? Ok. Agora, meu objetivo é chegar a uma generalização legal. Essa generalização parece muito boba. A única coisa que fiz é o quê? Troquei os nomes. Okay? Mas já no começo, porque está parecendo meio juntar a ideia do primeiro cara do segundo cara. Não o azão e o bezão, é o azão 1 e o azão 2. Parece que eles são um pouco mais relacionados. Então, assim, para pegar o produto daqui, eu vou escrever isso como... Eu quero apenas trocar o que eu escrevi lá, respeitando essa troca que aconteceu aqui. Baby steps, certo? Qual seria aqui? Seria um azinho... Vocês vão ver como vocês vão preferir escrever isso. Azinho, valinha, sei lá, tal, que é. O azinho pertence a onde? Aham. Ok. Agora, aqui, que tal mudar minha anotação? Em vez de falar a linha, eu pegar A1, A2, para concordar com essas coisas que eu fiz aqui. Faz sentido essa mudança? Não fiz nada demais? Ok? É mais fácil até, ok. Agora minha ideia seria, ok, obviamente, eu quero chegar onde aqui? Não. Opa, eu vou pular o passo 3, 4, blá, blá. Eu quero chegar realmente no isão, certo? Uma I dupla. Então aqui eu queria o A, I, tal que I pertence no isão. Aqui, todos esses passos que eu estou fazendo aqui, descendo a generalização, passando para lá, é produto, certo? Tem dúvida? Sim. Só para saber quem é isão mesmo? O isão não importa. O isão é um conjunto de índices que não vai... para qualquer isão que você pensa de índices, essa conversa vai fazer sentido. Mas, não, sim. Essa aqui? Essa é uma I dupla. Você pode pensar que se por acaso o isão aconteceu aqui aos naturais, você pode... bem na cara que parece sequência também. Mas não quero falar de sequência, essa é uma I dupla, também conhecida como família indexada, blá blá, de conjuntos nesse caso, acontece que são conjuntos, indexada pelo isão. Ok. E agora a pergunta é, queria definir essa coisa aqui para ser o que é? Se eu ver o que está acontecendo aqui, que tipo de coisa precisa ser o resultado aqui? Um conjunto de... Um segundo, segura esse pensamento aí. Esse foi um segundo de... Que coisas? Primeiro? De dois tuplas. E esse era que tipo de coisa? Dois tuplas. Então, sim, se é para servir bem essa generalização, essa coisa deveria ser esse aqui foi um set de dois tuplas, certo? Aqui esse deveria ser um set de quê? De tuplas, certo? Então aqui a ideia é conseguir chegar no conjunto certo de tuplas. Quais são esses tuplas que vão entrar aqui? E para me influenciar disso, eu vou ver o que aconteceu, vou tentar escrever essa coisa de uma maneira diferente. Talvez aqui vale a pena passar por um intermediário passinho. Realmente. Vamos quebrar isso. Essa maneira de trabalhar é extremamente importante quando a gente programa também. A gente quer chegar de um canto para um canto aqui. Se eu conseguir quebrar esses passinhos mais simples, toda coisa é melhor por milhões de motivos. Um deles é que talvez um deles setinhas vão ser reutilizáveis em outros cantos. Ou talvez vão me ajudar a pensar aqui. Antes de chegar na tupla do isão, eu tenho uma outra maneira de escrever isso. Qual seria? A gente já discutiu isso 1 hora atrás. Quem estava aqui? Eu quero escrever isso
para aparecer o tipo dessa coisa. Porque isso é uma dois tuplas. Eu quero chegar em tuplas. Como posso... Qual seria o intermediário passo aqui? Sim? Ajuda a ver? Da mesma forma, Sim? só que o conjunto I, ele vai ser do tamanho 2. Muito bem. E essa coisa, espero que na verdade vai ter uma resposta muito fácil aqui também. Qual seria? Como? Aí, tá ok. Espera aí, aqui... Não, cuidado. Um segundo. Aqui eu preciso de algo, certo? Aham. Ok. Todos esses tais que o que é? Cuidado agora. Agora vai mudar algo, certo? Porque aqui eu tenho duas coisas. Eu quero juntar essas coisas em uma. Sim? Aí pertence à razão. Você não tem I no escopo. Não tem o quê? Não tem I no escopo ainda. Você saiu... Peraí, oizinho eu nunca vou ter. Oizinho, sim. Não. Sim, não tem oizinho no escopo. Nem isão, na verdade. O isão vai chegar aqui. Sim? Para todo I, pertencente a 1, 2. Muito bem. O que acontece para todo aí? Qual a propriedade que acontece aqui? Aí pertence a zão I. Muito bem. E qual esse tipo? Esse era conjunto de dois tuplas, esse era conjunto de dois tuplas, agora é esse conjunto de um tuplas. Ok? Agora estamos realmente em famílias indexadas por esse específico conjunto aqui. E agora acho que é muito mais fácil perceber como vou generalizar isso para o isão. Aqui chegamos já. Todas essas coisas aqui, a ideia seria quais são essas setas todas. Quero definir o que significa pegar o produto. Então, se eu quero falar, eu vou pegar o produto dessa coisa, qual seria a resposta certa aqui? Um conjunto de quê? De isão tuplas. Quais isão tuplas? Ok. E a ideia é que essa coisa comuta, a gente já falou, talvez essa palavra nessa disciplina, nem lembro, assim, falamos na outra, na verdade, no outro componente. O que significa comuta é que se você produzir essa coisa aqui, chegar nesse conceito e generalizar essa coisa para cá, ou se generalizar primeiro, depois pagar o produto, a ideia é que você vai chegar aqui. Não um exemplo muito bom de diagrama comutativo, porque não são exatamente definidas essas setinhas, mas o processo a ideia é a mesma. E antes de terminar a aula, eu quero dar assim uma interpretação, porque imagina que esse processo foi entendível, mais ou menos para a maioria aqui, mas eu quero dar uma interpretação do produto. Se eu tenho uma coleção de conjuntos, uma família de conjuntos aí, o que significaria o produto? E eu não dei notação ainda. Como vamos denotar o produto dessa família? O que significa pegar o produto dessa família? A gente vai denotar isso assim. Posso botar apenas o π grande. Vocês já encontraram o π grande, além do sigma grande, certo? E aqui. Ou eu posso fazer as mesmas decorações que eu faço tanto no π quanto no sigma quando eu falo de produtos de várias coisas, ou de soma de várias coisas. Eu poderia escrever, por exemplo, assim. Cuidado, quando a gente escreve decorado assim, a gente não muda parênteses aqui, certo? É a mesma coisa que vocês encontraram, eu espero, usando, sei lá, sigma, se botar o i vai, sei lá, de 0 até 3, e aqui eu vou botar AI, certo? Nu, sem roupinhas. Se eu quero falar que eu vou somar essas coisas, eu poderia escrever assim. Aí, o i vem de 0, 1, 2, sei lá. Pronto. Faz sentido? Aqui estou falando... Porque esse sigma está sendo aplicado numa coisa que já tem informação de todas as posições. Aqui, na verdade, o ligador da variável já está aqui. E a pergunta é como que eu vou visualizar um objeto aqui. Se alguém falar, ok, eu tenho um T aqui dentro. Ok? No final das contas, que tipo de coisa é essa? É uma tupla que tem uma propriedade bem específica. Para cada posição I, esse é um membro do razão I. Posso pensar então, para dar um exemplo e terminar aqui realmente, se eu começar com o caso 3, sei lá, A cross B cross C, onde o A, B, C são conjuntos, e vamos pensar que são, sei lá, num restaurante, entrada, comida principal e sobremesa.
E você entra nesse restaurante, você paga e você escolhe uma das 3 coisas. Cada uma tem cada conjunto, certo? Um membrinho aqui dentro desse produto é o que praticamente? É uma tuplinha ABC. Tá o que é? O Azinho pertence no A, o Bzinho pertence no Bzão e o Czinho pertence no Czão. Então, posso visualizar os habitantes do produto como escolhedores. Cada habitante aqui é uma escolha completa. Escolhe um cara aqui dentro, um cara aqui dentro, um cara aqui dentro. Outro habitante vai corresponder em uma outra escolha aqui dentro. E no mesmo sentido, se eu não tenho 3 coisas para multiplicar aqui, entre aspas, mas você tem uma família de coisas aqui para multiplicar, e eu pego o produto dessas coisas mesmo, o que significaria se eu solicitar um habitante desse conjunto aqui? É um escolhedor também. É apenas uma escolha que escolheu o quê? Para cada conjuntão aqui, para cada azão I aqui, pegou um específico membro. E todas essas escolhas que ela fez, tem essa cara, não tem? Azinho, é uma para cada izão. Tá o quê? O Azinho pertence no azão Izinho para tudo aí. Faz sentido isso? Faz sentido também refletir em casa e tudo mais? Dúvidas? Silêncio. Ok. Sim, tem uma dúvida. Obrigado. Porque, coragem. Tipo, o produtório eu estou conseguindo entender bem o que é que a gente ganha nele que a gente já não tinha na tupla. O produto, quer dizer. Está falando o que a gente ganha aqui contra aqui? Não, o que a gente ganha nesse em relação à tupla. Espera aí. Aqui é a coleção de todas essas escolhas. Se você pegar uma tupla, é apenas uma escolha. Faz sentido dar um nome para o conjunto de todas as possíveis escolhas que você tem. Faz sentido? Ok. Ok, chegou a hora do clicker, então. Espero que todo mundo viu que a sexta-feira tem 2 provas. Certo? Todo mundo está ciente disso, ok? Uma dúvida mais sobre as provas. Sem meta agora. Espera aí. Vamos terminar o clicker. Ele está bugado. E... Ok. A pergunta é segundo, FMC 2, pronto. 2 respostas, sim ou não. Então, não votem C ou D, porque isso vai dar falta. Sim. B é não. E a pergunta é, estou pronto para as provas? Ok. Mas isso não significa que você não está pronta. Certo é estar pronto para a prova todo dia, certo? Sim, é essa mesmo. Apenas A e B, certo? Ok. Não existe C para ter dúvida, vou receber falta. Vamos lá. Gabriel, Ian, Emanuel, Caio, Gustavo, Frank, Maria, Juliana, João, Antônio, tome cuidado com os dedos, Isaac, Song, Álvaro, Gabriela, Eduardo, Danilo, Mateus, Anderson, Ângelo, Carlos, Pedro, Cauê, Ellen, Antônio. Acabou? Acabou? 23 pessoas aqui só, aparentemente. Ok. 5, 18. Ok. Até sexta.